Boa noite, turma. Em seguimento aí às nossas aulas teóricas da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro, hoje nós temos aí o prazer de ter um convidado especial aí, Dr. Lucas Lima, cardiologista, intensivista, também nutrólogo, trabalha lá com a gente no Vila da Serra, Biocor, no Hospital São Francisco, é professor aí de pós-graduação também, na área da terapia intensiva. Obrigado aí, Lucas, mais uma vez por ter aceito o nosso convite aí, e é a primeira de muitas aulas aí, se Deus quiser. Só lembrando a turma aí, antes de passar a palavra do Lucas, que fiquem com os vídeos abertos aí na medida do possível e os áudios fechados, dúvidas no chat, no finalzinho a gente abre aí para discussões, tá joia? A palavra é sua aí, Lucas. Obrigado mais uma vez, parceiro. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite do Paolo, do Luigi, do Fábio. É um tema que eu gosto muito. Eu sou instrutor da SOMIT e lá um dos cursos que eu sou instrutor é justamente de manejo de via aérea e intubação orotraqueal. Então é um tema muito gostoso, é um tema muito leve e a intubação orotraqueal e manejo de via aérea no geral é uma coisa que às vezes mete medo em quem está começando. E, sim, nós vamos falar aqui durante 40 minutos, uma hora, sobre um procedimento que dura aí 30 segundos, um minuto, mas é importante algumas considerações para a gente não passar aperto, tá? O objetivo é a gente tentar sistematizar um atendimento, né, conforme o ACLS faz, conforme o ATLS faz, o PAUS faz. Então, aqui também é tentar sistematizar todo o procedimento de um manejo de via aérea e, no final, fazer o paciente ventilar de maneira artificial, seja com tubo, seja com dispositivo supraglótico, seja de alguma outra maneira, dependendo da emergência. Então, um roteiro rápido do que a gente vai falar, uma breve introdução, tá? Vamos focar muito no preparo do paciente para intubação, tá? Lembrando que a visão do emergencista, a visão do intensivista é um pouquinho diferente da visão do anestesista. O anestesista, na maioria esmagadora das vezes, vai ter um ambiente controlado, então ele tem muito tempo para preparar, para organizar tudo para o paciente ser submetido à via aérea definitiva. Ao contrário de quem está na emergência, muitas vezes a gente não tem esse tempo todo, mas focar no preparo do paciente, isso ajuda muito ao procedimento se tornar uma coisa muito segura e muito rápida, tá? Então, esse preparo, nós vamos focar um pouquinho nisso. Vamos falar um pouquinho sobre ventilação não invasiva, o uso do dispositivo bolsa-válvula máscara, algumas conceitos importantes e muitas coisas que a gente vê errado na prática. Vamos falar sobre as medicações, isso é uma outra coisa que os alunos lá no curso prático, eles ficam cheios de dúvidas, porque medicação tem que decorar a dose, cada medicação é uma dose diferente. Então, lá no Mavit, a gente conseguiu criar uma maneira muito fácil e prática para decorar essas doses, a gente vai falar disso. E depois nós vamos falar dos planos de manejo de via aérea. O plano A, que seria o plano inicial, imediato, que a gente fazer uma laringoscopia, ter uma visualização direta da glote e inserir um tubo orotraqueal, tá? Na maioria das vezes a gente vai fazer isso sem problema nenhum, mas tem algumas vezes que a gente não vai conseguir, seja por problemas do ambiente, seja por problemas do paciente, ou seja por imperícia ou nervosismo, ou algum fator relacionado aí com o médico. Então, a gente tem que ter em mente que não é sempre que a gente vai conseguir entubar, e uma vez que a gente não conseguiu, a gente tem que ter planos alternativos, tem que ter planos secundários para a gente fazer o paciente ventilar, tá? O paciente, uma vez que ele não ventila, ele vai morrer, então a gente tem que fazê-lo ventilar de alguma maneira. Então, vamos falar desses planos alternativos descritos aí: a manobra de burp, o uso do bugie, o uso de dispositivos supraglóticos e, nas situações de emergência máxima, a cricotireoidostomia. A gente vai fazer uma passagem rápida pela técnica da crico. Na emergência, raramente a gente vai usar, acho que até dispositivo supraglótico a gente consegue resolver a maioria esmagadora dos procedimentos de ventilação de um paciente. Uma breve introdução, tá? Então, como eu falei, o objetivo é tentar sistematizar o nosso atendimento, né? Chamando a atenção aí para o ABCDE, que foi criado aí pelo ATLS, e onde a primeira letra
significa airway, que é justamente o tema da aula, né? Abordagem rápida e uma abordagem eficaz de uma via aérea, manter aquela via aérea patente, tá? E a via aérea, ela vem em primeiro lugar justamente porque é o que vai matar o paciente mais rápido. Tá? Vamos falar sobre abertura da via aérea, como manter essa via aérea patente, o posicionamento correto do paciente durante o preparo para uma intubação orotraqueal, a correta analgesia, o instrumental, a gente tem que conhecer o que a gente tem, e a gente tem que saber lidar com aquele material, o que a gente busca como parâmetros de uma ventilação adequada, os nossos planos, né, desde a laringoscopia com tubo até os planos alternativos, caso eu não consiga intubar, o teste dos equipamentos, geralmente isso é feito pela enfermagem, mas a gente tem que estar muito atento a isso. Lembrar sempre de pedir ajuda, tá? A gente, infelizmente, nós médicos temos um ego muito grande e eu acho que depois que a gente vai envelhecendo, que a gente vai ficando calejado e vai perdendo um pouquinho desse ego. Mas a gente tem que lembrar que não é sempre que a gente vai entubar e muitas vezes não é por imperícia nossa, porque nós não treinamos, tá? Às vezes está nervoso, às vezes está cansado de plantão. Então, sempre lembrar de pedir ajuda para alguém que está mais tranquilo, para alguém que tem mais experiência. Tá? Isso não é vergonha pedir ajuda, não. Tá? E sempre também conhecer o seu ambiente. Quando a gente vai dar plantão em alguma sala vermelha, vai dar plantão no pronto-socorro, vai dar plantão no CTI, a gente tem que conhecer o nosso material, tem que conhecer o nosso ambiente, saber onde que as coisas estão, onde que tem um carrinho, onde que tem um kit de intubação, onde que tem um monitor. Isso é muito importante para você, na hora da emergência, você não correr atrás disso. Então, sempre que for iniciar num serviço novo, conhecer todo o equipamento de emergência e todo o material para a gente não passar aperto na hora do procedimento. Em relação ao preparo do paciente, tá? Essa tríade aí é a tríade que a gente foca muito lá no curso, na prática a gente treina muito isso, tá? Então, todos os pacientes, seu preparo para eles serem intubados, ou seja, o que a gente tem que fazer antes de sedar o paciente para intubação, porque uma vez que sedou, você tem que intubar, porque ele vai parar de ventilar, você vai ter que fazê-lo ventilar artificialmente. Mas antes, todo o processo até a gente sedar o paciente passa por esses 3 fatores: posicionamento correto do paciente, a monitorização do paciente e a denitrogenação, ou procedimento também chamado de pré-oxigenação. Então, em relação ao posicionamento, sempre para intubar um paciente, a altura da mesa, a altura da cabeça do paciente tem que estar na altura da cintura do médico que vai intubar, e a gente sempre tem que desobstruir a via aérea. Tá? Então, uma vez que o paciente está inconsciente ou semi-consciente, na verdade, na hora que o paciente perdeu o tônus muscular, existe, né, o paciente em decúbito dorsal vai ter a queda da base da língua, e aqui a figura mostra que a língua vai obstruir a via aérea. Uma vez que a gente faz a manobra do chin lift, que é simplesmente levantar o queixo e inclinar a cabeça para trás, existe uma tração da língua para cima e a via aérea fica desobstruída. Tá? Então, a primeira manobra que a gente faz para preparar o paciente é ajustar a altura da mesa e, consequentemente, fazer essa desobstrução da via aérea, uma vez que o paciente tem a queda da base da língua. Tá? Para eu continuar o meu preparo, tem 2 maneiras fáceis e rápidas da gente conseguir manter essa via aérea pérvia, porque se eu faço a desobstrução aqui, fazendo a manobra do chin lift, se eu soltar, é claro que o paciente vai voltar para a posição basal dele. Então, uma maneira de manter essa via aérea pérvia é usando a cânula orofaringe ou a cânula nasofaringe. Tá? Então, a cânula orofaringe, nessa visão de perfil, ou cânula de Guedel, ela mostra muito bem o posicionamento dela, então ela abraça a língua, segura a língua mais para cima e, por ela ser oca, você mantém um pertuito de ar conectando o meio externo diretamente na entrada da laringe. Mesma coisa a cânula nasofaringe, ela vai passar, como o próprio nome diz, pela cavidade nasal, e ela também é oca e vai criar um pertuito onde esse ar pode entrar diretamente para a laringe. A língua, nesse caso aqui, ela pode desabar e você consegue manter esse pertuito pela nasofaringe. Lembrando que a cânula orofaríngea, a ponta dela vai bater lá perto do epiglote, e isso pode induzir reflexo de tosse e ou reflexo de vômito. Então, obrigatoriamente, o paciente tem que estar inconsciente para a gente poder utilizar.
A cânula nasofaríngea, ela incomoda menos, ela estimula menos vômito, e a gente pode usar em pacientes semiconscientes, não necessariamente inconscientes, né? Além dessa manobra do chin lift, é importante a gente usar o coxim occipital nos pacientes, tá? Isso é uma prática que a gente não vê muito na vida real, tá? Mas é uma manobra que ajuda muito. E o objetivo de usar esse coxim occipital é justamente para a gente tentar alinhar os eixos e ter uma visualização direta por dentro da boca até a glote do paciente. Então, percebam nessa foto aqui que o plano da cavidade oral representado por azul aqui, nesse caso, ele é vertical. O plano da faringe é o plano vermelho, ele é mais oblíquo, e o plano da laringe é o plano verde, tá? Então, são 3 eixos completamente desalinhados. Uma vez que eu coloco um coxim occipital e elevo o polo cefálico em relação ao tórax do paciente, eu vou tender a alinhar os 2 eixos internos, o faríngeo e o laríngeo. E uma vez que eu faço o chin lift, consigo levantar o queixo pelo menos 15 a 20 graus, eu consigo alinhar o eixo oral aos 2 eixos internos. Consequentemente, eu consigo ter, na maioria das vezes, uma visualização direta da glote por onde eu vou passar o tubo. Então, é muito importante o uso desse coxim. Há uma pergunta muito comum o que a gente usa de coxim? Tá? A gente tem coxins prontos no mercado, tem vários para ser vendidos, mas a gente pode usar compressa, pode usar campo estéreo, pode usar frasco de soro, pode usar caixa de luva. O importante é a gente conseguir elevar a cabeça do paciente em relação ao tórax dele. E a referência anatômica que a gente tem é o pavilhão auditivo. Então, a orelha do paciente, quando ele está deitado, em posição neutra, a orelha fica mais ou menos na altura da linha axilar anterior. O meu objetivo com o coxim é trazer a linha que passa pelo pavilhão auditivo para a altura do tórax. Então, uma vez que eu conseguir fazer essa elevação e consigo fazer a hiperextensão da cabeça, eu consigo ter o alinhamento dos 3 eixos e isso facilita a minha visualização durante a laringoscopia. A gente tem um problema no paciente obeso, tá? Então percebam esse paciente aí, que a orelha está lá na linha axilar anterior para a linha axilar média, e eu teria que subir muito a cabeça desse paciente para essa orelha chegar no externo. Aí, se eu colocar um coxim deste tamanho na cabeça desse paciente, o coxim seria tão alto que a cabeça do paciente ia fletir. Isso ia atrapalhar o meu procedimento. Então quer dizer que no paciente obeso a gente não usa essa técnica do coxim occipital? Não, a gente usa da mesma maneira. Só que aqui a gente vai fazer um coxim rampa. Esse coxim não vai ser só occipital, né? Então a gente faz uma escadinha de coxim, trazendo da mesma maneira, então aí representada, a gente traz aí da mesma maneira a orelha para a altura do externo e o paciente hiperestendendo a cabeça. Tá? Mas a hiperextensão dele tem que ser de quanto? Tá? 35 graus, segundo as referências bibliográficas, mas isso na prática a gente não vai ficar aferindo. Então, se a gente conseguir ver que da distância do queixo para a fúrcula external a gente tem mais de 12 centímetros, que é mais ou menos 4 dedos juntos de um paciente adulto, a gente tem certeza que a hiperextensão está adequada. Tá? Então, falando sobre o posicionamento, então a cabeça sempre na altura da cintura, paciente em decúbito dorsal claro. A gente deve usar um coxim occipital com o intuito de trazer o polo cefálico para um plano superior ao do tórax, e a nossa referência anatômica vai ser o pavilhão auditivo na altura do externo, e a hiperextensão da cabeça para manter a via aérea pérvia. Podemos usar a cânula de Guedel ou a cânula nasofaríngea para tal, mas o objetivo de hiperextensão da cabeça, quando não existe contraindicação, é que a distância entre o queixo e a fúrcula external seja de 12 centímetros. Então, aí está mostrando, um paciente foi colocado no travesseiro, numa tentativa de um coxim, mas a orelha, né, o polo cefálico, ele não elevou em relação ao tórax. Então, isso aqui está errado. Aqui, quando a gente faz o coxim rampa colocando mais travesseiros, a orelha consegue chegar ali próximo à altura do externo. Tá?
Então, aqui é uma imagem de um bloco cirúrgico. Tá? A gente está utilizando aqui, ó, esse anestesista está utilizando campos estéreis, né, pacote de campo, para conseguir usar como coxim. Então, a orelha aqui está mais ou menos na altura do externo, está adequada. Tá? Aqui ainda a gente tem a elevação da cabeceira da cama, que ajuda também a gente nesse processo de coxim em rampa. Aqui é uma outra imagem do anestesista. O anestesista está passando aperto para entubar o paciente, inclusive está usando o buge para tal, tá? Mas a gente percebe que só tem um campo estéreo aqui, tem um cobertor que está enrolado aqui também, mas que a orelha dele não está numa altura adequada para intubação. Então, pelo posicionamento incorreto, talvez isso esteja ajudando nessa dificuldade que ele está tendo para intubar, inclusive precisando de usar um dispositivo para guiar o tubo. Tá? Aqui uma outra imagem de uma anestesista, tá? Usou aí um travesseiro mais duro como coxim. O objetivo da orelha na altura do externo nessa foto está adequada, e você tem uma hiperextensão da cabeça, onde o queixo e a fúrcula, com certeza, tem mais de 4 dedos de distância entre um e outro. Então, esse aqui é um posicionamento correto para a gente tentar a laringoscopia e, consequentemente, a intubação. Em relação à monitorização, tá? É muito importante, porque num paciente que está mal sedado, a gente pode ter algumas respostas do organismo quando a gente introduz o laringoscópio. Na maioria das vezes, no adulto, a resposta vai ser adrenérgica, e na criança, na maioria das vezes, a resposta vai ser parasimpática. O fato é que podem se desenvolver crises hipertensivas, pode desenvolver reações vagais, o paciente pode fazer taquicardia, taquiarritmia ou mesmo bradiarritmia, e a gente tem que ter ciência disso durante o nosso procedimento. Então, é muito importante, claro, que quando dá tempo, quando você está dentro de um ambiente hospitalar, no pré-hospitalar isso é mais difícil, mas sempre que possível, um eletrocardiograma contínuo, tá? Então, conectar aí o cardioscópio para a gente estar acompanhando o ritmo e a frequência cardíaca, um monitor de pressão, que não necessariamente precisa ser uma pressão invasiva. Então, uma pressão não invasiva já é suficiente para a gente ter uma monitorização adequada. E a oximetria de pulso, que vai ser o nosso termômetro aí do tempo que a gente vai ter para a intubação. O objetivo hoje de oximetria de pulso, isso varia muito na literatura, tem literatura que fala 95, 94, 92, 90, tá? Mas o importante é você confiar em uma literatura e seguir aquilo ali. Tá? E, além disso, um acesso venoso, tá? De preferência periférico, não é primordial que a gente puncione um acesso central num paciente antes de fazer a intubação, tá? Um acesso periférico calibroso, de preferência 2, é importante. Primeiro, para a gente fazer as medicações da sedação, e segundo, que se o paciente tiver qualquer instabilidade hemodinâmica, a gente tem uma via ali rápida e fácil para correr um volume, às vezes para ligar uma mina vasoativa. Então, sempre um acesso periférico. E a denitrogenação, que seria o terceiro quesito aí para a gente preparar bem o nosso paciente, que é o quê? É tentar substituir todo o nitrogênio que a gente tem dentro do alvéolo por oxigênio, para a gente ganhar tempo, né? Uma vez que o paciente está respirando em ar ambiente, a gente tem aí 78%, 79% de nitrogênio no ar ambiente e 21% de oxigênio. E esse é o ar que está chegando no nosso alvéolo. Tá? Então, lá dentro do alvéolo tem 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Se eu sedar o paciente, e sedação significa eu estou induzindo ele à apneia, ele vai parar de ventilar e eu vou ter 21% de oxigênio para estar fazendo ali a hematose, entrando, oxigenando minha hemoglobina, e aquilo ali chegando nos meus tecidos, principalmente os tecidos nobres, como o tecido cerebral. Tá? Uma vez que eu consigo substituir todo esse nitrogênio por oxigênio, tá? Então eu coloco lá dentro do alvéolo 100% de oxigênio, eu vou ter mais tempo de hematose, mais tempo oxigenando minha hemoglobina, consequentemente mais tempo tentando uma intubação sem fazer a ventilação, antes que o paciente tenha uma queda de hemoglobina, de saturação. Então, aqui um gráfico que mostra isso muito bem. Então, no adulto padrão, tá? No tempo zero aqui, que é o tempo que eu cedo o paciente, ele está
saturando mais ou menos 98%, 99%. Eu sedei e estou tentando entubar, ou seja, ele não está ventilando, tá? A oxigenação dele vai começar a cair, a saturação, a oximetria de pulso vai começar a cair. Vamos considerar aqui que abaixo de 85% o nosso neurônio começa a sofrer. Então, se a gente pegar essa curva de queda e cruzar aqui com os 85% de saturação, isso me mostra aqui que o tempo mais ou menos para essa saturação cair abaixo de 85 é de 1 minuto e meio. Teoricamente, é um tempo tranquilo para entubar. Agora, aquela pessoa experiente, aquela pessoa que já entubou várias vezes na vida, ela consegue entubar numa boa em 1 minuto e meio. Mas quem está lá na linha de frente, num pronto-socorro, numa ambulância do SAMU, ou está dando plantão no sábado à noite no CTI, são as pessoas geralmente mais inexperientes. Então, acaba que 1 minuto e meio não é um tempo muito confortável. Se a gente, isso considerando um adulto padrão, se a gente considerar um obeso, a reserva respiratória dele é menor, então a queda de saturação ela é mais abrupta. Então, se a gente considerar que os 85%, eu vou ter menos de 1 minuto para entubar esse paciente obeso antes que a saturação caia a níveis prejudiciais. E no paciente em pós-operatório, independente do tipo de cirurgia, né, os 85% também dá em torno aí de 25, 30 segundos, que também não é um tempo muito confortável. Então, o objetivo da denitrogenação é, antes da gente sedar o paciente, vamos dar oxigênio puro para esse paciente, seja através do ambu, seja através de uma máscara com reservatório, e vão deixar ele respirando aquele oxigênio puro ali durante 3 a 5 minutos. É um tempo suficiente para ele. Ele vai inalar oxigênio puro e vai eliminar oxigênio com nitrogênio. Ele inala oxigênio puro, elimina nitrogênio com oxigênio. 3 a 5 minutos já é um tempo suficiente para a gente encher o alvéolo de oxigênio e, consequentemente, esse tempo aqui, que seria de 1 minuto e meio, ele passa a ser 4, 5 minutos. Então, a gente fica mais confortável e mais seguro para a laringoscopia e para a intubação. Tá? Então, só revisando, o posicionamento o preparo do paciente passa por um posicionamento correto, com coxinha e hiperextensão da cabeça, passa por uma monitorização básica de eletrooximetria, pressão, e pelo menos um acesso venoso calibroso, e passa pela pré-oxigenação ou pela denitrogenação, que é deixar o paciente respirar durante 3 a 5 minutos, oxigênio puro, para a gente fazer a denitrogenação alveolar. Tá? E claro, se o paciente tem ventilação espontânea, é só colocar a máscara que respira espontaneamente. Se o paciente não tem ventilação espontânea, a gente vai usar o ambu, que é o que a gente vai falar agora, tá? Da ventilação não invasiva. Tá? Então, o uso do ambu, lembrando que o ambu é uma marca oficial, mas a gente usa rotineiramente, todo mundo entende, inclusive foi criado o verbo ambuzar, que não existe, mas a gente fala e todo mundo sabe o que que é. Então, um dispositivo onde a gente vai fazer uma pressão positiva para jogar o oxigênio lá para dentro do pulmão do paciente. Tá? É um procedimento teoricamente fácil, é um procedimento que todo mundo tem ciência de como que faz, mas não é em todo mundo que a gente vai conseguir ventilar adequadamente. Tá? Então, alguns preditores de que o uso do ambu, a ventilação por pressão, vai ser difícil quando o paciente já tem história de ronco ou apneia obstrutiva do sono, tem mais de 55 anos de idade, não tem dentes, tem um índice de massa corporal maior do que 26, ou seja, o paciente já com sobrepeso ou obeso, e existe a presença de barba. Tá? Então, desses 5, se você tiver 2 ou mais, a gente considera que esse paciente vai ter uma ventilação com ambu difícil. Então, uma vez que eu cedo esse paciente, que ele não vai ventilar espontaneamente, que eu tenho que ventilá-lo, por exemplo, com o ambu, tá? Esse paciente a gente vai ter que ter um cuidado maior. Tá? Então, uma maneira fácil da gente decorar os preditores é igual a foto mostra aqui, Papai Noel Banguela. Tá? Papai Noel ronca, Papai Noel é velho, Papai Noel é gordo e Papai Noel não usa, tem barba grande. E quando ele tira a dentadura, né, a ausência de dentes completa aí os 5 preditores. Tá? Uma outra maneira também é o mnemônico Roman. Tá? Então, pelas letras aí, a gente lembra daquelas situações na qual o paciente vai ter essa predição de ventilação difícil. O que a gente usa na urgência, geralmente, é a unidade inflamatória
unidade ventilatória autoinflável, também conhecido como dispositivo bolsa válvula máscara, e a marca mais utilizada, Ambu. Tá? O CAT5 e o Baraca são dispositivos de baixa pressão que são utilizados mais pela anestesia. Na urgência, a gente encontra quase sempre o Ambu mesmo. Tá? E a técnica de ventilação, isso a gente treina muito lá na prática durante o curso, né? Mas todo mundo conhece que é o C, a gente faz um C com o dedo polegar e indicador para fazer a vedação adequada da máscara no nariz e na boca do paciente. E a gente, com os outros 3 dedos, a gente faz um E, que vai tracionar a mandíbula para cima, fazendo a hiperextensão da cabeça para a via aérea permanecer aberta. Ah, minha mão é pequena, eu não consigo fazer o C e o E. É muito simples, a gente usa uma cânula de Guedel desse paciente, se ele estiver inconsciente, a gente mantém a via aérea pérvia e isso dispensa a realização do E. Então, a gente precisa só fazer o C, só vedar a máscara e ventilar com a unidade autoinflável que a gente consegue fazer a pressão e fazer a inspiração do ar pelo paciente. Tá? Se ainda houver dificuldade, né, lembrando que sempre em qualquer dificuldade a gente tem que pedir ajuda, então a gente pode fazer também esse procedimento, ó, o duplo C, então a gente veda dos 2 lados, o duplo E, que vai fazer a hiperextensão na cabeça, e uma outra pessoa vai fazer a ventilação com pressão positiva. Uma outra maneira de ajudar na vedação também, ao invés de fazer o C e o E, é usar a região tenar da mão para fazer essa vedação, e os dedos são utilizados para fazer a tração da mandíbula para cima e abertura da via aérea. Então, preparei meu paciente, estou fazendo a ventilação não invasiva para manter a pré-oxigenação desse paciente, e a minha enfermeira vai preparar as medicações e ela vai perguntar: doutor, qual medicação que você quer que faça? Aí é muito importante a gente entender alguns conceitos. Muito comum a gente ver na prática, né, na evolução no prontuário, evolução num passômetro, está lá. O paciente foi intubado em sequência rápida, ou foi induzido em sequência rápida. O que significa sequência rápida? O procedimento de intubação ele tem que ser rápido e ele tem que ser seguro. Sedei o paciente, ele para de ventilar e eu tenho que fazê-lo ventilá-lo artificialmente. Então, tem que ser rápido para eu não comprometer a oxigenação de órgãos e tecidos. Então, uma vez que eu desejo que esse procedimento seja rápido, eu tenho que sedá-lo rapidamente. Então, um dos conceitos dessa indução em sequência rápida é usar as medicações que têm início de ação curto, para deixá-lo preparado o mais rapidamente possível. Tá? E a sequência também de intubação, né, em relação às medicações, ela passa por essas 3 medicações: tá? Analgesia, hipnose e bloqueio neuromuscular. Sempre os 3? Nem sempre os 3, mas na maioria das vezes a gente vai usar as 3 medicações. O pessoal da sociedade de emergência, tá, e os residentes hoje da medicina de emergência questionam um pouquinho a analgesia. Tá? Então existe uma briguinha e o anestesista fala que tem que ter analgesia, o pessoal da emergência fala que não tem que ter. Tá? Dependendo do caso, não tem que ter mesmo. Tá? A gente não tem inervação sensitiva na via aérea superior, então não é um procedimento que teoricamente dói, tá? Mas o objetivo da analgesia não é só controlar a dor, é controlar a resposta adrenérgica de maneira geral. Então, pelo menos do meu ponto de vista, não sei, depois o Fábio também, que é instrutor do curso, ele poderia dar a opinião dele, mas eu acho que é muito importante a gente tentar minimizar ao máximo essa resposta enérgica durante o procedimento, e a função do analgésico é justamente essa, é suprimir resposta adrenérgica. A hipnose, ela é quase sempre necessária, colocar o paciente para dormir, e ele não precisa ter a memória daquele procedimento, que pode trazer algum tipo de estresse pós-traumático, tá? Em ser intubado acordado não deve ser uma boa. Tá? E o bloqueio neuromuscular, o nosso objetivo é tirar o tônus para facilitar a laringoscopia e a passagem do tubo. Tá? Então é muito importante a gente entender o porquê das drogas, que a gente sabe quando vai fazer e quando não vai fazer. Então a analgesia é para a resposta adrenérgica, a hipnose é para a memória e o bloqueio neuromuscular é para o tônus. Tá? Dentre as medicações que a gente está acostumado a utilizar, as mais clássicas são essas. Como analgésico, a gente pode lançar mão ou do fentanil ou da ketamina. Para a hipnose, a gente pode usar a própria ketamina, o midazolam, o etomidate, que também entra o propofol, apesar do propofol
Isso é o que mais dá instabilidade hemodinâmica, dentre os 4, então a gente evita. E em relação ao bloqueio neuromuscular, a succinilcolina é disparada o mais utilizado e o rocurônio entra aí como uma opção. Tá? Tem outras opções, é claro, mas na emergência, geralmente a gente lança mão dessas aí. Tá? Chama atenção aqui para a ketamina, tá? Ela tem efeito analgésico, ela tem efeito hipnótico, então a gente já mata 2 coelhos com a cajadada só. E a ketamina, eu vou falar mais para frente, mas praticamente não tem efeito colateral importante nesse momento da indução em sequência rápida. Por isso, hoje é a queridinha na intubação. Em relação à pré-medicação, a gente pode lançar mão, em alguns casos, de fazer uma infusão de lidocaína 3 minutos antes da indução em sequência rápida, com o objetivo de diminuir a hiperreatividade de via aérea superior. Então, por exemplo, um paciente que tem hipertensão intracraniana, ou um paciente que está com COVID, são as 2 indicações clássicas, o uso da lidocaína aí 3, 4 minutos antes da indução em sequência rápida diminui reflexo de tosse e a gente diminui os efeitos colaterais aí dessa tosse num paciente com hipertensão intracraniana e diminui contágio nos pacientes com COVID ou com qualquer outra doença respiratória contagiosa. Não vou ficar dando aula de farmácia aqui não, mas passar rapidamente. Então, a lidocaína é para redução de reflexos de tosse e hiperreatividade das vias aéreas. Ela também pode ser usada como analgésico junto com etomidate ou com propofol, que são medicações que dão uma ardência na via venosa. Então, às vezes, você associa um pouquinho de lidocaína para diminuir essa dor. E a dose é essa aí, 1 a 1,5 mg por quilo. Na apresentação clássica que a gente tem nos nossos serviços de emergência, que é a lidocaína 2%, então, para ficar fácil de decorar a dose, 0,5 ml para cada 10 quilos de peso do paciente. Falando dos analgésicos, o fentanil, o objetivo do fentanil é diminuir reflexo adrenérgico, é um derivado de morfina. A apresentação, qualquer uma das ampolas que a gente tem disponíveis no mercado, a apresentação sempre 50 microgramas por ml, e a dose é 2 a 5 microgramas por quilo, mas também, para ficar fácil, 0,5 a 1 ml para cada 10 quilos de peso do paciente. O início de ação rápido, o pico de ação rápido, que é o objetivo da indução em sequência rápida. O fentanil tem alguns efeitos colaterais importantes e na hora da intubação o mais temível é a hipotensão. Se a gente faz uma dose muito alta de fentanil ou faz um fentanil num paciente que sabidamente hipovolêmico, a gente pode trazer instabilidade hemodinâmica nesse paciente. Tá? Então, não é que o fentanil dá hipotensão sempre, não, mas a gente tem que tomar cuidado com esse efeito colateral. E uma vez que esse fentanil é infundido muito rapidamente, a gente pode ter rigidez torácica, que teoricamente ela é revertida com bloqueador neuromuscular, mas o ideal também é que seja infundido mais devagarzinho. E o fentanil tem um antídoto que é a naloxona. O outro analgésico, aí funciona como analgésico hipnótico, é a ketamina ou cetamina. Tá? Igual eu falei, é hipnótico com ação analgésica e tem algumas vantagens de se utilizar. Primeiro, é uma droga extremamente cardioestável, então ela não traz ou raramente vai trazer instabilidade hemodinâmica, instabilidade pressórica, e ela tem um efeito de broncodilatação. Então, um paciente com insuficiência respiratória, um paciente status asmáticos, um paciente que está sibilando muito, a ketamina ela age muito bem no relaxamento da musculatura lisa brônquica e promove uma broncodilatação. Então, daí ser queridinha hoje, né? Ela tem efeitos benéficos e praticamente não tem efeitos colaterais. A apresentação, tanto de 2 ou 10 ml, é de 50 miligramas por ml. A dose dissociativa é de 2 a 4 miligramas quilo, mas para ficar fácil também, 0,5 ml para cada 10 quilos de peso do paciente, isso vai dar mais ou menos 2,5 a 2,7 miligramas quilo. Então, decorando isso aqui, fica fácil na hora ali de você lembrar da dose. Então, a lidocaína como pré-medicação, 0,5 ml para cada 10 quilos de peso do paciente, qualquer um dos 2 analgésicos, fentanil ou ketamina, também 0,5 ml para cada 10 quilos de peso do paciente. O etomidato é um outro hipnótico que a gente pode lançar mão. Tá?
Ele é o sedativo mais cardioestável, isso costuma cair muito em prova, né? Toda vez que mostra um paciente que você vai ter que intubar, que está com algum tipo de instabilidade hemodinâmica, ou é coronariopata, ou está em edema agudo de pulmão, a questão está te pedindo etomidato, tá? É o mais cardioestável. A apresentação no Brasil são ampolas de 10 ml, com 2 miligramas a cada ml, e a dose é meio ml para cada 10 quilos de peso do paciente, assim como as outras drogas. Só que aqui tem um detalhe: o etomidato, quando a gente faz a infusão dele puro, igual eu falei, ele pode arder muito a veia. Tá? Então a gente tem duas saídas. Ou a gente usa um pouquinho de lidocaína junto na seringa para diminuir essa dor, ou, que é muito comum em vários serviços, dilui 10 ml de etomidato em 10 ml de ABD, você fica com uma solução de 20 ml. Não é o ideal diluir, por quê? A partir do momento que você diluiu, você atrasa o tempo de ação da droga. Está indo contra o conceito de indução em sequência rápida. Mas, uma vez que você diluiu, aí você tem que dobrar a dose. Aí vai passar a ser a 1 ml para cada 10 quilos de peso do paciente. O início de ação é bastante rápido e tem uns efeitos colaterais importantes. Primeiro, pode dar mioclonia, então a gente pede para evitar, e perceba que eu estou falando evitar e não é contraindicação, é só evitar em pacientes epilépticos, não porque ele vai trazer epilepsia, tá? Crises de epilepsia, mas que se você faz o etomidato e o paciente começa a ter mioclonia, você vai ficar na dúvida se ele está convulsionando ou se ele está tendo só mioclonia como efeito colateral da droga. Então, para não ter essa confusão, a gente pede para utilizar outro hipnótico, se possível. E, além disso, o etomidato a gente sabe que pode induzir aí uma insuficiência renal relativa pela inibição da enzima da alfa-hidroxilase, da beta-hidroxilase, e diminuição da produção de glicocorticoides. Tá? Então, isso geralmente é mais com infusão contínua, por isso que ele não deve ser infundido continuamente, tá? Um bolus para intubar geralmente não vai trazer esse efeito tão importante, não, mas naqueles pacientes com choque séptico, a gente sabe que existe uma insuficiência renal relativa inerente ao quadro, a gente pede também para evitar o uso do etomidato. Não é contraindicado, se você não tiver outra opção, você pode usar numa boa, mas se tiver outra opção, prefira a outra opção. O midazolam, um benzodiazepínico muito utilizado, é ansiolítico, dá a amnésia que a gente quer, dá a depressão respiratória que a gente quer e coloca o paciente para dormir. A apresentação 3 e 10 ml, todas elas têm 5 miligramas por ml, a dose 0,1 a 0,3 miligramas quilo. Para ficar fácil lá na prática, 2 ml no adulto. Se for um adulto muito grande, podemos chegar a 3 ml. Tá? Mas é uma dose mais ou menos fixa na hora da intubação. Tá? Início de ação também rápido, com efeito máximo rápido, e o efeito colateral é hipotensão, principalmente quando você escolheu como analgésico o fentanil. Então, o fentanil com midazolam, eles podem dar hipotensão, geralmente no paciente que está hipovolêmico. Tá? Então, cuidado na hora de usar as duas, e se essa pressão cair, você tem um acesso ali para correr um volume, para iniciar uma amina vasoativa. Dentre os bloqueadores neuromusculares, a succinilcolina, ela é a mais utilizada. É um bloqueador neuromuscular despolarizante, a partir do momento que mexe na curva de potencial de ação do músculo, existe a predisposição a fasciculações, tá? Então, a mesma coisa lá do paciente com etomidato, ele pode confundir aí se é uma epilepsia ou não. A succinilcolina é pó, então é a única medicação que ela tem que ser diluída para ser feita, tá? Em 10 ml geralmente, a ampola tem 100 miligramas, a gente dilui em 10 ml, fica com 10 miligramas por ml. A droga, 1 miligrama para cada 10 quilos do paciente. Desculpa, 1 ml para cada 10 quilos do paciente. Tá? Início de ação rápido e a duração do efeito é curta, só que tem alguns efeitos colaterais importantes, raros, mas importantes, com a succinilcolina. Primeiro, a hipertermia maligna, e ela pode fazer uma hipercalemia transitória pelo efeito despolarizante lá no neuromúsculo. Então, todas as situações que predispõem a gente a ter um potássio mais alto, tipo politrauma, grande queimada, insuficiência renal, paciente que está acamado com lesão por pressão há muito tempo, esses pacientes já têm risco de hipercalemia por si só, então a gente pede para evitar a succinilcolina.
e também no trauma ocular penetrante, já que a succinilcolina pode aumentar a pressão intraocular. Quando não puder usar a succinilcolina, a gente pode lançar mão do rocurônio, que é um bloqueador neuromuscular que ele é adespolarizante, então ele não interfere nessa liberação de potássio, praticamente sem efeitos colaterais importantes. Tá? Então, se juntar aí ketamina e rocurônio, não tem efeito colateral nenhum. É o que a gente pode usar para quase todos os pacientes. Né? O rocurônio tem dois problemas. Primeiro, o preço, ele é bem mais caro do que a succinilcolina, e o segundo, que ele tem que ser conservado em geladeira. Então, por exemplo, no pré-hospitalar, se eu não tiver uma geladeirinha lá, eu não consigo utilizá-lo. A dose é 1 a 1,2 miligramas por quilo, mas para ficar fácil, 1 ml para cada 10 quilos do paciente, assim como a succinilcolina. Então, resumindo, as doses, para ficar guardado aí para todo mundo: lidocaína, meio ml para cada 10 quilos quando indicada; analgesia, tanto fentanil quanto a ketamina, meio ml para cada 10 quilos; hipnose, ketamina e etopidato, também meio ml para cada 10 quilos, e o midazolam tem a dose fixa de 2 a 3 ml no adulto; e qualquer um dos dois bloqueadores neuromusculares, 1 ml para cada 10 quilos. Então, o paciente já está posicionado, a gente vai fazer a ventilação mecânica. Aí, na intubação orotraqueal, o segredo é sempre antecipar uma via aérea difícil. Tá? A incidência de via aérea difícil na população é em torno de 5% dos casos. Tá? E uma vez que eu pedi para a enfermeira preparar o material para intubação, a gente tem que ter certeza que, se aquela via aérea for difícil, eu estou preparado para isso. Então, não é só a enfermeira me entregar o laringue e o tubo. Tá? O ideal é isso aqui, ó, são um laringo e 2 lâminas, de preferência lâminas de tamanho diferente, tá? Pode dar mau contato, a lâmina pode queimar. 2 tubos de tamanho diferente, às vezes um tubo não entra, às vezes na hora de passar pelo dente rasgou o balonete. Um buge, caso eu precise, e um dispositivo supraglótico, caso eu precise. Então, aquilo ali tem que estar do lado do paciente na hora que eu for entubar. Uma vez que eu precisar utilizar desses dispositivos acessórios, eles têm que estar ali, não guardado dentro do carrinho, dentro do armário, que aí não adianta. Então, eu tenho que estar ali do lado, porque uma vez que a via aérea for difícil, eu já tenho como atuar ali. E quais são os preditores de intubação difícil? Toda vez que eu tiver um dente incisivo protuso, índice de Mallampati de 3 ou 4, ou seja, a língua muito grande para o tamanho da boca do paciente, uma abertura da boca restrita, o paciente é retrognato e não consegue protundir a mandíbula para frente, a mobilidade cervical for reduzida, a distância entre o nosso pomo de Adão e a ponta do queixo for menor do que 3 dedos, e os pacientes muito pescoçudos são pacientes que a gente vai ter dificuldade. Tá? Então, a abertura da boca e a mobilidade cervical são os mais importantes, mas a gente tem que observar todos esses 8 preditores para tentar antever que aquela via aérea vai ser difícil. Tá? Então, paciente com boquinha, queixinho, dente grande, pescoço duro, muito obeso, mama grande, imobilização no trauma, tudo isso são fatores preditores de intubação difícil. É importante que a gente tenha os nossos planos alternativos disponíveis lá do nosso lado. Outra maneira também é o mnemônico Lemon, tá? Que pelo inicial de cada letra aí, a gente pode fazer avaliação de várias situações onde o paciente vai ter uma dificuldade também de intubação. E essa talvez a frase mais importante da aula: os pacientes não morrem por falta de tubo, eles morrem por falta de ventilação. Então, uma vez que meu paciente parou de ventilar, uma vez que eu fiz ele parar de ventilar com a sedação, eu tenho que ventilá-lo artificialmente de alguma maneira. O tubo é uma das maneiras, mas se eu não estou conseguindo entubar, eu tenho que usar outros dispositivos, outras maneiras de ventilar. Em relação ao laringo, tá? Não vou gastar muito tempo aqui, todo mundo já teve contato com o laringo. A gente tem a lâmina curva ou a lâmina reta. A diferença da lâmina curva é que ela vai entrar aqui na valécula e tocar nesse ligamento aqui para fazer uma abertura passiva da epiglote, ao contrário da lâmina reta, que a gente passa por baixo da epiglote e faz uma elevação ativa dela para a visualização da glote. É basicamente essa diferença entre as duas. Os tamanhos são os mesmos para criança, geralmente
2, 3 para baixo, e no adulto, quase, na maioria das vezes, vai ser 4 e 5, tanto a curva quanto a reta. Tá? O laringo, a posição, a mão é sempre a mão esquerda, independente se o paciente é destro ou canhoto. Tá? Hoje as nossas lâminas, existe lâmina de mão direita, mas isso é exceção. Tá? E sempre evitar pegar na manete muito firmemente, você perde mobilidade da mão. Então, o ideal é sempre pegar com os dedos no ângulo do laringoscópio, isso aí tem que ser treinamento prático, para vocês verem a diferença. E sempre centralizar a lâmina no centro da boca, nunca entubar de ladinho lá dentro da boca, sempre rebater a língua aqui para a esquerda e ter uma visualização central. Tá? O movimento da mão, esse que é o erro mais comum na prática clínica, tá? A mão não vem para trás, então não existe a báscula, tá? O apoio da báscula vai ser o dente, vai quebrar o dente do paciente. Então, o movimento da mão é para frente e para cima, é justamente na direção da manete, tá? Então, esse movimento de jogar a mão para frente que é o adequado, tá? Aqui para a gente distrair um pouquinho, outras funções do laringoscópio. E aqui, ó, uma visualização, vou ver se eu conseguir passar o vídeo aqui. Depois eu passo o vídeo. Esse é o vídeo de uma laringoscopia mostrando o que a gente tem que ver. Tá? Agora, a visualização ideal é essa aqui, ó. A gente conseguir ver a fenda glótica com as cordas vocais e passar o tubo aqui no meio. Só que não é nem sempre a gente vai ver isso aqui, né? Isso é uma laringoscopia perfeita, que a gente não vai ter grandes dificuldades de passar o tubo. Mas esses 3 anestesistas aqui, Comark, Lehane e Cook, eles criaram uma classificação de acordo com a nossa visualização durante a laringoscopia. E essa classificação ajuda a gente a definir qual a nossa conduta. Então, se eu consigo ver perfeitamente a glote desse paciente, a gente chama isso de Comark ou Comark 1. Se eu tenho uma visualização parcial da glote, eu chamo isso de Comark 2A. Tá? 1 e 2A, eu estou vendo a glote, uma total, outra parcialmente. Se eu estou vendo a glote, tubo lá dentro. Então, a indicação nessas duas situações na emergência é intubação orotraqueal. Se eu consigo ver as aritenoides, consigo ver a epiglote, mas eu não vejo diretamente a glote, eu sei que ela está aqui debaixo, mas eu não consigo ver diretamente, tá? Talvez eu tenha dificuldade de passar o tubo aqui. Ou se eu tenho essa situação aqui que eu só vejo a epiglote, eu sei que se eu entrar aqui por baixo, eu vou chegar na glote, mas eu não estou vendo diretamente. Talvez nessas duas situações aqui seja mais adequado usar o buge, que é um guia, para conseguir canular essa via aérea para depois conseguir passar o tubo guiado por esse buge. Tá? Então, grau 1 e 2A é tubo, 2B e 3A, o auxílio do buge talvez seja mais adequado do que o tubo direto. E numa situação dessa, onde eu tenho uma glote toda aderida, desculpa, eu tenho uma epiglote toda aderida, onde a mobilidade dela é muito ruim, ou eu faço uma laringoscopia, eu não consigo visualizar nada, tá? Grau 3 de coma, 3B, e grau 4, nessa situação não vale a pena nem tentar entubar. Na emergência eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer ele ventilar. Então, nessa situação aqui, o ideal é que seja implantado um dispositivo supraglótico, ventila o paciente e depois a gente tenta com anestesista, com fibro ou com videolaringo, a gente tenta fazer uma intubação mais tranquila e mais eletiva. O tubo todo mundo conhece, né? Um dispositivo de plástico, mais ou menos 30 centímetros, que a gente vai inserir por dentro da fenda glótica e a gente vai descer esse tubo até essa marquinha que todos os tubos têm. Essa marquinha que fica em cima do balonete, ela vai estar posicionada entre as cordas vocais. Tá? O diâmetro, a gente tenta sempre escolher o maior diâmetro possível para facilitar o processo da ventilação. Adultos longilíneos, geralmente os masculinos, tubo 8,5 e 9, nos adultos pequenos, geralmente mulheres ou adolescentes, 7,5 a 8. Tá? Mas isso também é variável. Então, a gente desce até aquela marquinha, essa marquinha que está assinalada aqui, ó. Ela está entre as cordas vocais. Caso a gente não tenha uma visualização tão boa, a gente vai descer e os dentes vão ficar ali em torno de 22 centímetros. Aí depois a gente faz o raio-x e corrige a altura desse tubo.
e sempre está acompanhando a pressão do balonete. Na hora que você insufla o balonete para prender o tubo, tem que lembrar que esse balonete está pressionando a mucosa traqueal, que é um tecido vivo. Então, se essa pressão é muito grande, você isquemia a mucosa traqueal, e isso pode trazer problema aí a médio e longo prazo, tipo estenose da traqueia. Então, sempre controlar essa pressão com esse aparelhinho aqui, tá? E a pressão máxima de 30 centímetros de água no tubo. Muito importante, tá? Esse trabalho mostrou muito claramente isso para a gente, quantas vezes que a gente tenta entubar. Tá? Então, eu tentei uma vez, não consegui, tentei outra, não consegui, tentei outra, não consegui, aí. Quantas vezes que eu tento antes de passar para um plano posterior, tá? Então, por esse trabalho aqui, publicado já há algum tempo, mas ele é bem ilustrativo, 2 tentativas são suficientes para a gente ver que não vai dar para entubar só com a laringoscopia e tubo, e a gente passa para um plano seguinte. Então, aqui, das principais complicações, no N de 2.800 pacientes, as principais complicações durante uma intubação, hipoxemia, regurgitação, aspiração, bradicardia e PCR. Olha a incidência dessas complicações quando foram feitas menos de 2 tentativas e a incidência das complicações acima de 2 tentativas. Então, sim, existe um crescimento exponencial de complicações quando a gente tenta da 3ª ou 4ª tentativa. Então, 2 tentativas é o suficiente para a gente passar para um plano alternativo. Então, quais seriam os planos alternativos? Meu plano B seria a manobra de burpe, que está errado, é um P aqui, e o uso do buge, o uso de dispositivo supraglótico numa situação de emergência a crico. Lembrando que esses planos alternativos eles têm que estar do nosso lado durante a intubação. Tá? Então, laringo com tubo, meu plano A, o meu buge é o meu plano B, e um dispositivo supraglótico seria o meu plano C. Isso tem que estar ali do lado, é o mínimo necessário para a gente intubar. Então, tem que treinar a enfermagem. Ó, na hora que eu pedir o material para intubação, tem que ter isso aqui do meu lado para a gente intubar com tranquilidade, com segurança. A manobra de burpe é uma manobra que a gente faz na cartilagem tireoide, é no nosso pomo de Adão, que você vai empurrar essa cartilagem para trás, a EOB de back, para cima, up, e para a direita, right. A gente vai ajudar na visualização. Então, com a mão esquerda, você faz a laringoscopia, e com a mão direita, você pega o pomo de Adão do paciente, empurra para trás, para cima e para a direita. Tá? Em 60% dos casos, você vai melhorar muito essa visualização e vai facilitar a sua intubação. Então, você fez, falou assim, ó, a burp aqui está ajudando bem. Aí você pede para a fisioterapia, pede para a enfermagem, ou pede para algum colega médico fazer, enquanto você mantém a laringoscopia e passa o tubo. A manobra de Selle, que é a mais conhecida e ela é bem mais utilizada, é uma manobra que hoje é considerada proscrita. Ela foi criada por um anestesista, Brian Arthur Selick, na década de 60, onde ele pensou o seguinte: a cartilagem cricoide, que é o primeiro anel da traqueia, que ele é o único que é completo, ele é 360 graus cartilagem. Se a gente, o anestesista, o que ele fez? Ele pressionou aquilo ali, falou: se eu pressionar, eu vou comprimir o esôfago lá atrás, eu diminuo ou minimizo broncoaspiração. Essa manobra foi utilizada por muitos anos, mas hoje a gente sabe que mais de 90% dos adultos não têm o esôfago logo atrás da traqueia. Tá? Na maioria das vezes, eles são desviados um pouquinho para a direita. Então, a manobra de Selick, ela não minimiza broncoaspiração, como descrito por Selick lá na década de 60. Então, é uma manobra que, além de não ajudar, ela pode atrapalhar a visualização de quem está fazendo a laringoscopia. Hoje é considerada uma manobra proscrita. O buge. O buge é um guia que é utilizado para a gente canular a via aérea. Então, a gente faz a laringoscopia e introduz ele, a pontinha dele é dobrada, tá? E a gente consegue canular a via aérea. Uma vez que esse buge entrou na via aérea, eu consigo passar um tubo por ele e esse tubo vai ser direcionado para dentro da traqueia. Tá? Muito utilizado na prática clínica,
principalmente nos pacientes onde a laringoscopia mostrou um Comarc 2B ou 3A. Aqui também é um vídeo, eu não estou conseguindo rodar os vídeos, mas depois eu passo para vocês. É um vídeo mostrando a utilização do bujo. Ah, esse foi. Então, vai fazer a laringoscopia e viu que não era 1 ou 2A, 2B para frente. Aí ele passou o bujo. Passou o tubo guiado pelo bujo. O ideal é que se mantenha a laringoscopia, porque a laringoscopia ajuda esse tubo a descer. Tá? Mas é muito fácil entubar com um bujo. Tá? Uma vez que eu sedei meu paciente, eu não consegui entubar, nem sem bujo, nem com bujo, eu entro numa situação de emergência. Tá? Então, toda situação, não ventila, o paciente não ventila, porque está sedado ou por algum evento neurológico, e esse paciente não consegue ser entubado. Então, eu tenho que ventilá-lo de alguma maneira. Nessa situação de emergência, a gente lança mão dos dispositivos supraglóticos. Então, a gente pode usar mão do tubo laríngeo ou da máscara laríngea. Então, a máscara laríngea é um dispositivo de inserção às cegas, muito fácil de ser introduzido, onde a gente vai canular a via aérea superior, aqui, ó, ele vai descer, a ponta dele vai encaixar na entrada do esôfago e a abertura de ar, que é por aqui, vai estar voltada para a laringe e traqueia. Então, aqui a figura esquemática e aqui a fluoroscopia mostrando. Aqui está a entrada da laringe, então a abertura vai ficar voltada para cá. No mercado, a gente tem várias marcas, tem várias gerações de máscara laríngea, mas o objetivo de todos é a mesma. E uma vez que a máscara laríngea foi implantada, eu consigo mantê-la por até 4 horas de uso, segundo o fabricante. Há alguns trabalhos mostrando segurança até 8 horas. Tá? Então, você está lá na urgência, não conseguiu entubar o paciente não está ventilando, você passa a máscara laríngea, ventila o paciente, você pode até ligar no respirador essa máscara laríngea, ventila o paciente, dali você vai ter 4 horas, pelo menos, para tentar entubar novamente numa condição mais eletiva, ou para chamar um anestesista, ou para chamar um intensivista mais experiente para entubar esse paciente. Tá? Lembrando que esse balonete que ele vai ser aberto também num tecido mucoso, um tecido vivo, então é outra situação que eu também tenho que controlar a pressão do balonete. Lembrando que no tubo, o balonete até 30 centímetros de água, na máscara laríngea até 60 centímetros de água. E o tubo laríngeo também, que tem a mesma validade aí de uma máscara laríngea, uma inserção até mais fácil, tá? Vários tamanhos, classificados por cores, quantidade de ar para insuflar é toda milimetrada aqui na seringa, então é fácil da gente encher, e a posição do tubo é essa aqui, tá? Então você insere o tubo às cegas, o balonete pequeno vai lá no esôfago, o balonete grande fecha a hipofaringe e a saída de ar vai ser aqui diretamente para laringe e traqueia. Isso no curso prático a gente consegue ver que é muito fácil passar isso, principalmente nas situações de trauma. É um dispositivo bem interessante. Não é todo mundo que a gente consegue passar máscara laríngea ou tubo laríngeo, tá? Nessas situações aí são preditores de uso de supraglótico mais dificultado. A adaptação não vai ser legal, então o mnemônico RODS. Mas é muito simples passar e é muito fácil, a gente garante a ventilação do paciente, o tubo laríngeo também, em torno de 4 horas, pode permanecer no paciente. Então, você tem tempo, tá? Agora, algumas técnicas alternativas criadas aí pelo pessoal da anestesia para entubar o paciente. Então, hoje a gente tem o vídeo laringoscópio, que cresceu muito aí com o advento do COVID. Então, o nosso olho, que fica aqui do lado de fora da boca, ele passa lá para a ponta da lâmina, então o procedimento se torna muito mais fácil da intubação. Inclusive, nossos pacientes com Comarc 2B, 3A, e às vezes até no Comarc 3, no Comarc 4, a gente consegue ter uma visualização melhor. Então, são dispositivos bem interessantes. Então, aqui é a laringoscopia. E aqui o vídeo do lado mostrando a visualização da câmera.
Vamos lá. Ele visualizou e pelo vídeo ele vai vendo onde que o bugie vai entrar. Ou o tubo diretamente poderia ter sido uma opção também. Brindamos un tubo endotraqueal flexometálico de 7 milímetros a través de la diafragma. Se produce un enganche del visor del tubo endotraqueal en el tenoide derecho. Uma vez que está lá na via aérea, qualquer coisa que você passar pelo bugie vai entrar lá na via aérea. A marquinha que eu falei para vocês, ó, tem que ficar em cima da corda vocal, tirou o bugie, o paciente está entubado. O fibroscópio, tá, que funciona mais ou menos da mesma maneira, a gente acopla um tubo nessa guia aqui, essa guia aqui tem uma ótica na ponta, e a gente introduz na boca do paciente, guiado por um laringoscópio, e a gente tem a câmerazinha mostrando pela ótica que tem aqui na ponta onde que está. Uma vez que eu entrei na via aérea, é só eu passar o tubo que eu estou lá dentro da via aérea. Tá? E numa situação que eu antevi que a minha via aérea vai ser difícil, eu antevi, tá? Uma das possibilidades também é intubar o paciente acordado. Então, ao invés de eu fazer anestesia geral, fazer uma ketamina com rocurônio ou um fentanil com etomidato e quelicin, eu posso intubar o paciente acordado. Eu faço uma anestesia local na via aérea para eu conseguir fazer a laringoscopia e passar o tubo. Então, eu posso fazer isso com nebulização com lidocaína. Você coloca ali 4, 6 ml de lidocaína e pede para o paciente nebulizar. A gente pode usar sprays anestésicos locais através de aparelhos específicos, principalmente aparelho de vídeo da otorrino. Eu posso fazer a injeção, eu acho a membrana cricotireoide e faço injeção de lidocaína diretamente dentro da hipofaringe do paciente, uma vez que cai ali, aquilo ali o paciente vai tossir e aquilo ali vai espalhar e 1 minuto depois está tudo anestesiado. Ou então eu posso fazer bloqueio do laringeu superior, eu entro do lado do pomo de Adão, dos dois lados, e faço o bloqueio local ali do nervo sensitivo. Então aqui, ó, mostrando como que é o translaríngeo. Então é uma aula de anestesia e ele está mostrando ali onde que é a membrana cricotireoide. Before you get to the cricoid cartilage, you're going to get to the cricothyroid membrane. Nothing's there. I do it every year. So, alcohol swab. You don't lose it. You just sit there for a minute. Voltou ar lá na seringa porque está na via aérea, vai injetar a lidocaína. Aí ele tosse. Uma vez que ele tossiu, aquele anestésico espalha ali e a via aérea está anestesiada, você consegue intubar o paciente. Tá? Aí, qual que é a importância? Se você não conseguir intubar, se você não conseguir implantar o tubo, esse paciente tem a ventilação espontânea mantida. Tá? Então, você não precisa preocupar que ele está sem ventilar, porque tem ventilação dele mesmo que ruim, mas ele continua ventilando. E numa situação de extrema urgência, a via aérea cirúrgica, a cricotireoidostomia, a gente identifica a membrana cricotireoide, tá? Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. E uma vez que a gente identificou isso aqui, a gente tem duas maneiras de acessar. Ou a gente faz por punção e coloca um fluxo de oxigênio pelo gelco para garantir aí alguns minutos de uma oxigenação para a gente tentar alguma outra medida. Tá? Então, que você coloca, entra 90 graus, inclina para cima e empurra o gelco lá para dentro e coloca uma fonte de oxigênio aqui para a gente conseguir ventilar. Pode usar o Quick Track, que é um aparelho específico para crico, ou a gente pode fazer a crico cirúrgica, onde a gente corta com um bisturi a membrana cricotireoide, passa um bugie, por dentro desse bugie a gente passa um tubo. Então,
mais ou menos a sequência hoje que é orientado. O paciente tem uma indicação de intubação, a gente tem que preparar bem esse paciente, posicionamento, monitorização de nitrogenação, preparar o material e as medicações, lembrando da analgesia, hipnose e bloqueio neuromuscular na maioria das vezes. Tá? O nosso plano A é fazer uma laringoscopia como intubação. Tentei 2 vezes, não consegui, eu tento o plano B, utilização de um buge. Não deu certo, dispositivo supraglótico. Garanta a ventilação do paciente, depois eu vou ter cerca de 4 horas para tentar uma via aérea mais tranquila. Tá? E numa situação de muita emergência, o plano D seria a criptireoidostomia. Tá? O importante é que a gente sempre tenha segurança, agilidade e tranquilidade no procedimento e lembrar sempre de desligar um pouquinho nosso ego e pedir ajuda. Tá? Queria agradecer mais uma vez aí o convite, tá? Espero que tenha sido útil para vocês. E fazendo aqui o merchan, né? A SOMIT, eu sou instrutor da SOMIT, tá? A gente tem um curso de manejo de via aérea e intubação orotraqueal, é um curso teórico prático, eu fiz aí, foi um passado mais rápido da parte teórica, mas o importante é a prática, onde vocês treinam muito, passar máscara laríngea, passar tubo laríngeo, usar o vídeo laringoscópio e treinar a intubação propriamente dita, tá? Meus contatos estão aí, estou disponível aí para o que vocês precisarem. Tudo bem, Lucas. Maravilha. Bom, o Lucas eu já conheço de longa data, a gente já trabalhou junto, a gente já intubou paciente juntos. Parabéns, Lucas, parabéns pela aula, já não esperava outra coisa não, porque eu já te conheço. O Lucas, habitualmente a gente abre aí para perguntas e para alguns comentários, se alguns dos horizontais quiserem fazer alguns adendos, alguns comentários ou algumas perguntas, os residentes que estão também assistindo a gente abre agora para perguntas. Eu só chamo atenção em relação, sobretudo, para os residentes que usem alguns tópicos, né, que usem o buge com mais frequência, até terem bastante experiência no procedimento, enquanto não forem bastante experientes nos procedimentos, sempre entra com o buge próximo, né, usem com mais frequência. Outra coisa que você salientou bastante é o posicionamento do paciente, lembra os residentes aí do posicionamento nosso, né, do operador da intubação, lembrando que a intubação ela é sempre biocular, para você não perder visão periférica, para não ser uma visão tipo mira de sniper, não. Você tem que ter uma certa distância do paciente, o paciente na sua linha da cintura, que eu acho que o posicionamento do paciente talvez seja o fator mais importante aí, como responsável pelos insucessos da intubação. Posicionamento errôneo de paciente realmente é catastrófico para as intubações. Em relação à analgesia, que você levantou aí um questionamento, que é um questionamento atual, eu acho que é mandatório, sabe? Apesar da gente não ter uma inervação sensitiva para a dor, né, de órgãos internos, sobretudo de laringe, a gente tem uma inervação sensitiva muito concentrada e muito importante para a resposta adrenérgica. Resposta adrenérgica. Então, eu acho que, assim, apesar da gente chamar de analgesia, mas a gente está falando em bloqueio adrenérgico, né, ou redução da resposta adrenérgica, eu acho que é de extrema importância. Você pode até não fazer o hipnótico, se não tiver sensor ou se tiver com nível de consciência rebaixado, mas a analgesia, o opioide ou a ketamina, que eu gosto muito, eu acho que ela deve ser feita em quase na totalidade dos casos, com exceção da PCR aí, né? Mas, enfim, vou abrir para perguntas aí, o pessoal quiser, a hora é agora, turma. Oi, Lucas, boa noite. Boa noite, Thais. Aqui eu fiquei em dúvida, eu só me perdi um pouquinho de quais casos que eu vou fazer aquela sedação que é local, sabe? Tipo, a lidocaína inalatória, em que tipo de paciente que eu posso fazer isso? Aquilo ali, primeiro que você tem que ter um treinamento, porque não é tão fácil a gente conseguir intubar um paciente acordado. Igual eu falei, isso veio muito da anestesia, numa situação em que o anestesista ali, às vezes hoje, né, que é obrigado à avaliação pré-anestésica, ou na avaliação ali antes da sedação mesmo, você tem vários preditores de intubação difícil. Então, aquele paciente, você vai sedar,
você vai cessar a ventilação dele e na hora de intubar você não consegue. E aí, como que esse paciente vai sobreviver se ele não está ventilando ou você não conseguiu ventilar artificialmente? Então, se você consegue prever isso, existe a indicação de fazer essa intubação num paciente acordado. Você faz a sedação local e tenta intubar esse paciente. Caso você não consiga, você consegue manter a ventilação mesmo com a ventilação ruim do paciente, mas você garante. Mas assim, se você não tiver treinamento, não tiver acompanhado alguém que faça isso muito, não é uma coisa fácil de ser feita, não. Tá? Mas a indicação clássica é essa: você já anteviu que é uma intubação difícil, ou, por exemplo, é um paciente que tem história de intubação difícil. Esse paciente já fez 3 cirurgias e todas as vezes o anestesista passou aperto. Esse cara aí tem insuficiência respiratória, você vai passar aperto também. Tá? Então, talvez a intubação com o paciente acordado seja uma das opções, mas tem que ter treinamento para isso, porque não é fácil, não. Entendeu? Gente, eu queria só que, né, a gente vai ter mais espaço para pergunta. Eu queria agradecer o Lucas. Eu deixei esse desafio aí de tentar, conforme ele falou, né, fazer um mini Mavit, fazer algo assim, um apanhado daquilo que é importante. A gente sabe que a gente tem residentes em etapas diferentes do curso, mas eu acho que, de alguma forma, isso foi importante para todos, né? Eu aqui aprendi. A gente está sempre aprendendo com esse tipo de aula, né? Mesmo que ele resgate alguns conhecimentos básicos, alguns conceitos básicos. Lucas, Fábio e os demais aqui. Acabou que talvez por um erro assim, né, assim, falta de conhecimento, eu acabei acostumando a entubar sem coxim, sabe? E eu acho que talvez isso tenha acontecido com outras pessoas também. E por mais que eu veja sempre na literatura, não sei se pela minha prática e tudo mais, sempre que eu utilizo desse dispositivo, talvez por um certo viés, porque se eu utilizo, já que eu não tenho esse hábito, se eu utilizo é porque eu previ que alguma coisa diferente ia acontecer, então talvez essa minha amostra esteja enviesada, mas sempre que eu utilizo eu tenho uma certa dificuldade, eu acabo tirando. E eu fico pensando se o coxim, de alguma forma, não me atrapalha na hiperextensão, que é quando eu tenho a maior dificuldade de alinhar eixo, né? Então, assim, a hiperextensão é aquela que realmente aproxima mais os eixos necessários. E tanto talvez isso seja pertinente, que, assim, quem já tem experiência e tomando a aula do Lucas como base, qual que é o paciente que realmente é difícil, assim? É aquele cara que não hiperestende, né? Claro, o cara que não abre a boca, tem uns pacientes que têm uma abertura da boca que é inacreditável, mas é aquele cara que você... E aí, o bloqueador já fez efeito, você está lá tentando, o cara não hiperestende. E eu não sei, eu queria ouvir de outras pessoas aí, eu acho que é um momento oportuno, porque me dá a impressão que o coxim às vezes me atrapalha nessa hiperextensão, que talvez seja aquele ponto mais crucial para o alinhamento dos eixos na hora da intubação. Não sei se deu para entender aí. E mais uma vez, Lucas, obrigado demais aí pela Que é isso, cara. pela Sem aula, vazar, tamo parabéns junto. demais. Ô, Paulo, o coxim, esse tipo de questionamento ele não é incomum, sabe? Esse tipo de argumentação sua ela não é incomum. No curso tem muito disso, sobretudo em alunos que já intubaram outras vezes. Eu guardando as devidas proporções, eu penso no coxim igualzinho a gente pensava no início do ultrassom no CTI. A gente achava que aquilo não valia de nada, que para que ultrassom se a gente faz e funciona muito bem. Hoje a gente não vive sem ultrassom no CTI, ele vai muito além da própria punção, né?
Então, o coxim, na medida do possível na medida que a gente usa o coxim, ele demanda da gente um posicionamento do operador diferente do posicionamento que você tinha quando você estava sem o coxim. Então, se você usa o coxim e se posiciona de maneira adequada com o coxim, e eu falo isso de experiência própria, o Lucas também, ele ajuda bastante, ajuda muito. Ajuda tanto naquelas vias aéreas que não eram preditas difíceis e que não eram difíceis mesmo, ele facilita bastante a vida, e é uma questão de hábito. É uma questão de mudança de paradigma mesmo, né? Por isso que a gente vem falando em coxim com muita frequência. Mas ele ajuda, sobretudo, naqueles pacientes que têm uma via aérea mais trabalhosa e que muitas vezes com o coxim você consegue facilitar os seus eixos. Lembrando que o alinhamento de todos os eixos, durante a laringoscopia, ela só vem com a laringoscopia sem a báscula. O terceiro eixo, né, Lucas, ele só acontece porque você faz alinhamento dos 3 eixos quando você está fazendo a manobra com a mão, com a máscara, e anteriorizando o ângulo da mandíbula, você alinha esses eixos. Mas quando você tira a máscara e vai entubar, você perde esse terceiro alinhamento. Aí ele volta esse terceiro alinhamento no momento da laringoscopia. Então, a laringoscopia, ela termina o alinhamento. E quando se tem o coxim, esse alinhamento se faz de maneira muito mais fácil e mais de forma a facilitar a nossa vida. Mas é sim uma mudança de paradigma, a gente tem que ir fazendo para poder mudar esses conceitos. Mas, assim, de experiência própria, pode fazer, pode mudar a sua posição, fica sempre com a visão biocular, sobe numa escadinha, se for o caso, fica na ponta do pé, baixa a cama do paciente, mas se posicione que com o coxim e um posicionamento correto nosso, a vida facilita bastante. E outra coisa que eu chamo a atenção, que eu não chamei anteriormente, sobretudo para os residentes, usem dispositivo supraglótico com mais frequência. Para de ficar tentando entubar paciente 4, 5, 6 vezes. Não conseguiu por qualquer motivo, use dispositivo supraglótico e faz uma nova denitrogenação com dispositivo supraglótico. Depois organiza a sua vida e tenta uma nova intubação. Então, assim, eu nem falei porque também começa a ficar muito detalhe e tudo, mas uma vez que você passou uma máscara laríngea, ventilou o paciente, denitrogenou de novo, pressão tá boa, oxigenação tá bonitinha, tá tudo tranquilo, você pode até tentar passar um buge por dentro da máscara laríngea, canula a via aérea, tira a máscara laríngea e passa o tubo. Então, existe ainda essa possibilidade também. Então, sim, hoje a gente tem que saber mais o dispositivo supraglótico do que a intubação. Ele salva muito mais a gente do que a própria intubação. Perfeito. Então, também é uma possibilidade de você utilizá-lo aí como ponte para uma intubação. Meninos, perguntas, comentários? Aproveita Lucas, agora no assunto. Exatamente. Nós vamos ter Agora prova que a partir de amanhã tudo vai ser cobrado. Exatamente. Nós vamos ter uma prova daqui a alguns meses, eu quero ver se está tudo... E pergunta logo que nós temos que ir para o Palmeiras agora, você tem que secar o galo aqui, vamos embora. Vai para o inferno. É isso. Ô Lucas, se porventura surgir alguma dúvida, os meninos às vezes ficam acanhados, a gente manteve aqui a gravação, eles ficam um pouco tímidos, sabe? Mas surgindo alguma coisa eu te repasso, tá? Se eu não conseguir Beleza, meus responder, contatos estão aí também, qualquer coisa que precisar, fiquem à vontade. Mais uma vez, Lucas, muito obrigado, valeu demais, parabéns pela aula, tenho certeza que acrescentou para todo mundo aqui. E é isso, espero que você participe de outras aulas com a gente. Valeu demais, Se você cara. quiser, cara. As ordens aí, obrigado aí pela oportunidade. A Estela Valeu, Lucão. fez a FBS comigo, né, Estela? Ela Então, um abração, Fábio. Bom te ver. Outro para você. Até mais, então, gente. Obrigado aí. Até mais. Boa noite, valeu, tchau. Boa noite.